Oi, gente! Hoje eu vim falar como eu faço pra poder tirar mais de 900 na redação do Enem há 3 anos. No Enem de 2023, eu tirei 940, foi meu primeiro Enem da vida, estava no segundo ano do ensino médio. No terceirão, eu consegui 980 em 2024. E ano passado eu fiz a prova também e consegui 960, que foi o ano de 2025 em que os corretores surtaram, todo mundo falou que a nota veio baixa, que não estava fazendo sentido, que estava sendo corrigido por IA, esse tipo de coisa. Eu não tenho como ter certeza de nada disso, até porque eu não tô dentro dos corretores, eu não sei como foi feita a organização disso esse ano, mas o que eu sei é que as regras não mudaram. Os critérios de correção aplicados no ano de 2025 são os mesmos de antes, só que talvez um pouco mais criteriosos e talvez tentando evitar a onda de modelos prontos e de redações que são gerais para qualquer tema, dos tais repertórios coringas, repertórios de bolso, que de fato não demonstra domínio nenhum do candidato, só realmente algo que fica sendo copiado de redação em redação, e nesse ano em específico eles decidiram abolir isso totalmente. Então eu vim aqui trazer algumas dicas de coisas que eu faço nas minhas redações para demonstrar autoria, para poder evitar que algum corretor leia e pense, é modelo pronto. Como eu faço para o meu repertório ele ser usado de forma pertinente, porque eu não acho que o Enem tenha preconceito com certos tipos de repertório. Eu acho que ele tem preconceito com quem não sabe usar, com quem tá usando ali só para cumprir tabela, só porque é um filósofo muito renomado, é um livro muito conhecido e não sabe direito o que tá fazendo. E para vocês terem noção de que eu sei do que eu tô falando, eu tirei esse 960 usando um repertório que todo mundo fala que é batido, que não é para usar, que é Modernidade Líquida do Zygmunt Bauman. Quantas e quantas redações você já não leu que tinham esse repertório e todo mundo vira e fala, não é para poder usar, já tá cansativo já usar isso. E eu usei e deu certo. Usei também a Constituição e a Peontas Aventuras, que de certa forma é pertinente ao tema. Então eu vou primeiro falar as minhas suposições sobre o que aconteceu no ano passado, para as notas terem vindo tão baixas, e também dizer algumas das coisas que você pode fazer e aplicar na sua redação para poder evitar que isso aconteça contigo. Primeiro de tudo, o INEP, ele quer redações que fujam do modelo pronto. Para você saber se uma redação é original ou não, o que você tem que olhar nela é a argumentação. O pessoal costuma entrar muito em repertório, mas não olha direito a argumentação. O pessoal olha muito pro repertório que está sendo usado e menos para como esse repertório está sendo usado. Sendo que a melhor forma de você medir qualquer redação é pela argumentação. A argumentação é mais de 50% da sua redação. O pessoal costuma falar, não, é só a competência 3 que avalia, né, a lógica argumentativa. Um pouco da competência 4 também, que é sobre a coesão e a ligação entre o que você tá falando. Mas, gente, a argumentação, ela começa na introdução, ela é desenvolvida no desenvolvimento, e você ainda tem que retomar tudo que você falou na conclusão. E o que acontece? Para um repertório ser considerado produtivo, ele precisa estar pertinente ao tema e também conectado com o que está sendo debatido na redação. Ou seja, ele tem que ter uma função. Tudo que você coloca na sua redação precisa ter uma função pré-estabelecida. Senão você está falhando em alguma coisa, seja no seu projeto de texto ou mesmo na coesão. Estão ficando frases muito desconexas. Porque cada frase que você escreve, ela tem um sentido para ela estar ali. O repertório que vai na sua introdução, ele serve para contextualizar o tema. É um repertório de contextualização. Você está apresentando o tema e você vai usar um exemplo que você tem da atualidade, de livro, filme, música, sociólogo, o que for. Você vai colocar ali um exemplo da situação que vai ser debatida no texto. Essa é a função do repertório da introdução. Agora, o repertório do desenvolvimento, ele serve para dar força ao seu argumento. Ou seja, ele vai ser um exemplo, vai ser um argumento de autoridade. Então, por exemplo, usar a Constituição no meu desenvolvimento, a Constituição é um argumento de autoridade, eu não posso ir contra ela. Ao mesmo tempo, um pensador, sociólogo, filósofo, ativista, o que for, se eu colocar uma citação dele, também é um argumento de peso. Agora, se eu colocar um livro ou um filme no meu desenvolvimento, eu tô exemplificando como isso acontece. Porque eu tô meio que mostrando pro meu corretor, não sou só eu que tenho essa opinião. Outras pessoas já fizeram obras sobre esse tema. Então, tudo que você coloca na redação, ele tem que estar muito bem integrado com o objetivo dele. Então, não adianta só eu jogar lá e não ligar com o que vai ser discutido depois só pra cumprir tabela. Vou jogar... eu vi várias redações nota 1000 que usaram utopia.
Então eu vou colocar utopia pra tirar uma boa nota. Precisa só, pra gabaritar C2 é só ter 3 repertórios. Não adianta você colocar o seu repertório se você não vai ligar ele direito com o tema. Eu acredito fortemente que o INEP olhou muito bem sobre como os repertórios estavam sendo usados, não o tipo de repertório em si, porque se fosse o tipo de repertório em si, ele tivesse feito uma lista oculta ali de repertórios banidos, eu teria sido prejudicada, porque eu usei repertórios extremamente batidos, que é a Constituição e o Bauman. E é baseado nisso que vem o meu segundo ponto, que eu não sei se aconteceu, mas, assim, parece que aconteceu, que é a correção desse ano ter tirado múltiplos pontos de várias competências de uma vez só. Como se, por exemplo, caso você não tenha entendido direito o tema e tenha tangenciado, isso já é fato, você tangenciar o tema, você é penalizado, né, em múltiplas competências. E eu imagino que eles tenham feito isso também para quem não conseguiu argumentar direito. Então, ali, se a pessoa, ela demonstrou só que ela tava com um texto pré-pronto, que ela não tava ligando direito o que ela tava falando, tava como se fosse só preenchendo lacuna, ele tirou ponto na competência 3, tirou ponto na competência 2, tirou ponto na competência 4, porque, querendo ou não, como eu disse, a sua redação é medida pela argumentação dela. Se a sua argumentação não tá boa, faz total sentido de que as outras coisas da redação, as outras competências, elas vão perder um pouco de pontos também. E o terceiro ponto, que pode ter afetado um pouco a correção também, é que eu acho que o tema estava muito ambíguo. Porque a redação do Enem, ela é uma redação que pede tese negativa. Você vai argumentar que um problema existe. Mas por que isso? Por que a redação não pode ter tema positivo? Porque ela pede uma proposta de intervenção no final. Ela pede algo que amenize, que apazigue a situação no final. Então você não pode usar uma tese positiva e defender como se fosse algo positivo, sendo que no final você vai precisar como se fosse solucionar isso. Não faz sentido. E quando o Enem colocou como frase temática perspectivas, ficou extremamente ambíguo. Porque as pessoas que prestam vestibulares tradicionais, ou mesmo qualquer pessoa que escreva a redação sem ser modelo Enem, ela tá acostumada a ter um tema assim e ter que falar de pontos bons, de pontos ruins. E eu acho que isso deve ter complicado muito as pessoas que não entendem esse lado mais problematizador do Enem. Sem contar também que tem muitos professores de redação que recomendam você não ler os textos motivadores, o que eu acho que é um tiro no pé, porque os textos motivadores, eles estão ali com o intuito de te fazer entender melhor o tema, porque os temas do Enem, eles costumam ser coisas que não são muito debatidas na atualidade. Eles não costumam pegar temas que estão em alta para poder usar como tema de redação. Eles pegam temas mais desconhecidos, digamos assim, temas mais invisibilizados. Não se falou muito de acesso ao cinema, ou sobre pessoas sem documentação, ou mesmo sobre etarismo. Não são coisas que são tão debatidas assim. Então ele precisa meio que te apresentar o tema para você saber exatamente o que você vai escrever. E o que acontece? A coletânea do ano passado trazia muito mais elementos sobre idosos, sobre etarismo, do que sobre envelhecimento. E o tema era perspectivas acerca do envelhecimento, não sobre os idosos em si. Envelhecimento, você entraria muito mais, na minha visão, né, sobre uma discussão de a sociedade hoje em dia que vive num modo acelerado e quer ser jovem para sempre, de que o envelhecer em si, ele é desprezado, as pessoas mais velhas, elas são desprezadas como se, elas... Hoje a sociedade é tecnológica, elas não têm mais utilidade, o que é grande mentira. E eu acho que eles levaram muito mais pro lado dos idosos do que para esse lado do envelhecimento em si. Eu gostaria, né, de ter feito um parágrafo falando sobre mídia, falando sobre como a mídia afeta principalmente as mulheres, mas a população como um todo, sobre fazer procedimentos estéticos, usar produtos anti-idade para poder ficar com aparência de jovem, para poder meio que não, ser velho não é legal. Eu queria ter falado sobre isso, porque era sobre envelhecimento. Só que a coletânea me deixou muito com o pé atrás sobre fazer um texto assim, já que ela tava falando só sobre idosos.
parecia que o tema era etarismo, era preconceito contra os idosos. Então, eu fiquei meio assim e eu fiz uma redação e ela estaria fora do tema, ela estaria meio que falando só sobre idosos, estaria meio que tangenciando. Só que como era o que os textos motivadores estavam apontando, eu achei que era o melhor caminho a se seguir. E pode ter sido que isso na correção tenha embananado os corretores também. Algum corretor tenha considerado o tema de tal forma, outro de outra forma. Eu realmente não gostei desse tema. Eu achei que ele podia ter sido melhor escrito e isso pode ter afetado também. Então, uma coisa que você tiraria de lição disso, né, caso você tenha sido prejudicado na redação, ler os textos motivadores e entender que mensagem que eles estão tentando passar sobre o que você deve discutir na sua redação. Agora eu vou falar o que eu faço de diferente pra minha redação não ter sido penalizada no ano passado e eu também nunca ter tirado uma nota menor que 940. Primeiro de tudo, eu planejo a minha redação em torno da argumentação. Eu não faço introdução de mais de 7, 8 linhas, não faço conclusões muito longas. Os meus parágrafos de desenvolvimento, eles chegavam a quase 10 linhas cada um. Eu fazia no mínimo 20 linhas só de argumentação e ali encaixava meio que o resto, entendeu? E para você planejar a sua redação em torno da argumentação, você precisa ter um projeto de texto sólido. O que precisa ter no projeto de texto, digamos assim? Eu costumava fazer uma lista com os repertórios que eu tinha na cabeça sobre aquele tema. E fazia também uma lista do que os textos motivadores estavam me falando. Por exemplo, no tema de 2024, eu vi que tinha muita coisa sobre educação, falando sobre as crianças, né? Lembrando que o tema de 2024 foi sobre o legado das culturas afro-brasileiras. Então, eu vi que tinha muito sobre educação nos textos motivadores. Tinha sobre preconceito também, né? Sobre um pouco de racismo. Sobre arte. O eixo daquele tema era literalmente isso, de arte, né? Cultura. E também sobre uma parte da população que é menosprezada, que é muito comum ser, né, esse tema social, trazer uma parte da população que sofre de alguma forma. Então, os argumentos que eu estava usando foram todos para esse lado, porque era o que os textos estavam me impulsionando a dizer. Daí, depois que eu tenho a minha lista de repertórios e tenho a lista meio que do que eu vou argumentar sobre, dividida sempre em eixos, sobre o que o Estado não tá fazendo, por que ele não tá fazendo, como que ele tá prejudicando, o que a sociedade não está fazendo, como a sociedade está prejudicando mídia, família, sempre procurando dividir os meus argumentos em eixos, para depois eu decidir quais que iam de fato entrar na redação. Algumas redações eu tinha muita coisa para poder falar, elas davam muitos argumentos. Outras davam pouquíssimos argumentos, mas seguindo isso, eu sempre tinha uma organização muito boa do que eu precisava falar. E aí, na minha argumentação, eu sempre fazia primeiro o tópico frasal, depois a apresentação do repertório, depois a ligação do repertório com o que eu vou argumentar sobre. E aí eu explicava qual era o meu argumento, depois exemplificava ele para reforçar. Essa parte da exemplificação, eu acho que é, assim, essencial. Se você for falar algo importante que tem que ter no parágrafo, é a exemplificação. É você dar exemplos, e muita gente trava nisso. Muita gente fica, mas que exemplo que eu posso dar do meu argumento? Sendo que, pra mim, sempre foi muito algo de fechar o olho e imaginar a coisa acontecendo. Sempre foi algo que me ajudou muito. Então, por exemplo, nesse tema de 2024, eu coloquei ali como exemplificação de que o Estado estava negligenciando a cultura, dele tolerar vandalismos em locais de prática religiosa, de terem casos de racismo na justiça, que a justiça falhou. Então, eu fui pensando de casos que eu lembrava de ter visto em jornais, esse tipo de coisa, e não precisa exatamente de uma fonte para isso. Só de coisas que realmente acontecem na sociedade, você colocar ali junto. Porque é algo que você tá trazendo da sua vivência. É como se fosse um repertório seu. Não foi ninguém que te falou isso. Óbvio que também tem como você lembrar, né, de dados estatísticos para colocar na redação. Eu vi muita gente que decorou algumas porcentagens, esse tipo de coisa, que dá uma credibilidade muito grande. Mas eu sempre fui muito ruim em decorar números, assim, dessa forma. Então eu preferi só jogar realmente com o que eu conhecia sobre o tema e também com o que os textos estavam me falando. E dessa forma eu consigo montar uma argumentação muito sólida. E se você achou difícil de entender alguma das coisas que eu tô falando, se você nunca ouviu falar em projeto de texto, se isso de exemplificação parece ser muito difícil ou isso de repertório de bolso você não entender direito o que significa, eu vou postar aqui no YouTube um mini curso de redação. Ele vai contar com 5 aulas, mais uma aula extra,
desde a leitura do tema, dos textos motivadores, para montar o seu projeto de texto, até introdução, desenvolvimento, conclusão e aperfeiçoamento. Então, o que você pode fazer para parar de perder ponto na competência 1, que é a competência da norma padrão? Quais são as competências, se você não conhece? O que você pode fazer especificamente em cada uma delas para poder melhorar? O que precisa ter na sua conclusão? Com exemplos das minhas próprias redações mesmo. Erros que eu já cometi para você não cometer igual. E ele vai estar disponível de graça. Só vai ter uma aula extra do nosso querido Clube de Membros, que eu também vou estar inaugurando agora. No Clube de Membros você vai ter acesso aos materiais de cada uma das aulas. Claro que você pode printar da aula, mas caso você queira imprimir ou salvar depois com as minhas anotações, ou mesmo para você anotar por cima, eu vou estar disponibilizando para os membros também. As minhas anotações do tempo do ensino médio, de todas as matérias que eu consegui encontrar, as minhas redações que eu fiz ao longo do ensino médio, com os temas e os repertórios que eu costumava utilizar, com as minhas próprias análises sobre os erros que eu cometi, coisas que dá pra melhorar, como levar uma redação 700 ou ter uma redação nota 1000, enfim, eu preparei muita coisa mesmo, tanto de graça aqui pra poder ajudar vocês, porque eu sempre fui muito ajudada por professores que disponibilizavam materiais de graça aqui, então eu não queria deixar as aulas só pra membros, eu quero que as aulas sejam abertas realmente para todo mundo. E eu também deixei o valor dos membros para quem quiser esses materiais extras para ajudar na preparação a um preço acessível. Porque por somente R$ 15 você consegue ter acesso a todos esses materiais e também tirar dúvidas sobre suas redações comigo. Então, eu tô realmente bem animada. Eu fiz com o maior carinho do mundo esses materiais para vocês e eu espero que vocês façam bom proveito. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e de olhar a comunidade que já tá com o calendário das aulas postado lá. E eu espero muito poder te ver no meu curso de redação. É isso. Obrigada por assistir. Beijo. Tchau.